Boa tarde, aqui quem vos fala é a professora Milka. Tudo bem, galerinha do terceiro ano? Vamos continuar nossas aulas. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de História na página 152 da apostila, A Descoberta do Mundo. Iremos falar um pouquinho sobre a história dos mapas, como é importante saber como que os povos, descobriram novos territórios, novas terras. A gente vai estudar um pouquinho como o mapa passou a existir, de que época data a existência do mapa, as conquistas de novos territórios, mas para isso a gente precisa da nossa apostila. Vamos lá então, todos na página 152 da apostila de História. A Descoberta do Mundo. Olha só, estamos aí na nossa página de abertura. Temos aí então ao fundo a imagem de um mapa bem antigo, né? Esse mapa aqui, ele é um dos mapas datados mais antigos. E a gente percebe que, olha, aqui dentro, ó, a gente vê monstros, né? As embarcações, os barcos e monstros. Esses monstros aqui, ó, nessa época, a gente chama de mitos, né? Como os navegadores não tinham ainda a utilização de mapas como a gente tem hoje, né, GPS, então eles utilizavam esse mapa. E onde tem os monstros, marcava então onde havia perigo, certo? Então esses eram os monstros que para os navegadores nesse mapa da época, ele significava o perigo, onde existia perigo, né, nos locais onde iria acontecer as navegações, certo? Vamos continuar aqui então. As nossas vasculhando ideias. Esse mapa é antigo ou atual, né? A prof já falou para vocês, ele é um mapa antigo. Como você chegou a essa conclusão, né? O formato dos continentes é um exemplo, né? Os desenhos do mapa, a forma como ele é desenhado, tudo isso faz a gente acreditar que ele é um mapa datado muito antigamente, né? Bem antigo. Você consegue localizar o continente americano? Onde é que está o continente americano? Cadê a América? A América tá onde? Vamos olhar aí. Será que é aqui? Será que é aqui? Olha lá, ó, nós aqui, ó. Ó o Brasil bem aqui, ó. Né? Ó o continente americano, ó. Aqui, ó. Aqui é a América Central, América do Norte, aqui em cima, ó. Bem embaixo aqui da onde está escrito Descoberta do Mundo. Aí aqui é a América Central e aqui a América do Sul, que nós estamos aqui, o Brasil, ó, América do Sul. Nós pertencemos à América do Sul. América Central, composto principalmente por ilhas, e a América do Norte, que está falando sobre quem? Quem? Estados Unidos, Canadá e México. Então aí está a nossa localização. Vamos continuar então. Por que há monstros desenhados no mapa? A prof já falou, né? Porque esses monstros, então, eles representavam o medo dos navegadores ou alguns lugares perigosos, trechos perigosos para se navegar. Então, eles desenhavam aí os monstros para poder identificar esses trechos. Perigos no mar. Nós temos um mapa aí, ó, criado por William Johnson, publicado em 1630. Então, nesse período, as viagens em torno da África, tá, eram comuns, pois os europeus buscavam especiarias. O que são especiarias, né? Especiarias nessa época eram trazidas da Índia, né? Então, especiarias são cravo, canela, pimenta do reino, né? São alguns exemplos de especiarias. Então, eles buscavam essas especiarias, esses produtos, para comercializar em grandes feiras, tá? Diversos diários de bordo de navios daquela época retratavam a aparição de sereias e monstros. Os mapas representam esses seres. O relativo desconhecimento do mar e a literatura a que tinham acesso acabavam contribuindo para o surgimento da manutenção dessas histórias fantásticas. Como eles não tinham acesso à internet
e nem a toda essa informação que a gente tem hoje, quando a gente, por exemplo, vai fazer uma viagem de navio hoje, você vai ver como está o tempo, quais são os locais perigosos, né, as localidades que trazem mais perigo, né, por onde podemos passar. Então, hoje a gente tem acesso a essas informações. Nessa época eles não tinham. Como eles não tinham informação, é como se eles não pudessem saber o que ia acontecer. Eles não sabiam o que ia acontecer durante aquela determinada viagem. Então, isso fazia com que eles tivessem ainda mais medo desses monstros que, claro, só existia mesmo na imaginação deles. Então, as especiarias, um termo usado para nomear diversos produtos provenientes da Ásia e que tinham alto valor de renda nas feiras da Europa. Os exemplos aí é o cravo da Índia, noz moscada, o gengibre, a pimenta, a canela, tá? Todos são especiarias. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos, ó, uma pesquisa para vocês fazerem, mas a prof vai dar uma ajudadinha em vocês, tá? Para a gente descobrir de qual local, qual é o país de origem de cada uma dessas especiarias aqui. Olha só, a noz moscada. Será que veio da onde? Onde surgiu? Qual é o país de origem que tem a origem da fabricação, né, da noz moscada? De onde ela veio? Então, a noz moscada, ela veio da Indonésia, tá? Então, esse é o país de origem da noz moscada. A baunilha tem origem na América, no continente americano. Ela vem do México. Olha que legal. O anis estrelado. Ele tem a forma de uma estrelinha, por isso que ele recebe esse nome, anis estrelado, tá? Ele tem duas origens específicas, ele pode vir tanto do Vietnã quanto da China, tá? O gengibre, muito utilizado no Brasil, por sinal, ele vem direto da Índia ou da China também, dois países de origem aí. E o pau-brasil vem do Brasil, o nome já diz. Lembrando sempre que nome de países, nome de pessoas, sempre com letra maiúscula no início da palavra. Nunca podemos esquecer isso aí, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente marcou o nome dos locais, aqui a gente vai identificar o local. Então, por exemplo, olha lá, ó, o México fica bem aqui, tá? Aqui fica o México. Vamos ver se eu consigo marcar aqui para vocês, né? O México fica aqui, tá? O Brasil aqui, né? A prof tá tentando marcar para vocês aqui, tá? Aqui, esse negócio aqui não é fácil, não. A gente tenta ver. México, Brasil. Aí aqui nós temos o quê? A China, tá? Nós temos aí então, bem aqui, nós temos a Índia. Nessa pontinha bem aqui, nós temos a Sri Lanka, né? Que é uma parte da Índia onde vem a maioria. Então, a ilha da onde vem a maioria, né? Das especiarias. E a Indonésia fica bem aqui, ó. Nesse negocinho aqui, ó. Certo? Aí fica a Indonésia. Deixa eu só apagar isso aqui para ficar menos complicado. Então, eu vou repetir aqui para vocês, tá? Ó. É porque é difícil de escrever, mas vou repetir então. Então, aqui é o quê? O México. Vamos ver se eu consigo fazer. Esse negócio aqui não é fácil. O México. Aqui, o Brasil. Aqui. Opa, foi demais. Vamos apagar. Ai, quem lembra quem que é aqui? É a China, né? Aqui embaixo, a Indonésia. Aqui, a Índia. E aqui é uma ilha que faz parte da Índia, tá? Então, assim, esses são os locais, então, né? Aonde estão localizadas a maioria das especiarias localizadas aí em cima no nosso gráfico.
Ok, vamos dar sequência então. Aí nós temos aqui, né, alguns mapas datados, claro, 220 a.C., né, como fala aqui, ó, 220 a.C., olha como era o desenho deste mapa, tá? Depois, o mapa de Ptolomeu em 150 depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo, ó, já começou a ficar mais coloridos, né? Aqui é o mapa de Eratóstenes, tá? Esse mapa, então, foi feito 220 a.C. Depois nós temos aí, ó, Henrico os Martelos, né? 1489, claro, depois de Cristo já, né? Do nascimento de Cristo, ó. Tá aqui a data. Depois nós temos aqui, ó, o Cantino, 1502. Depois o mapa de W. Bleu, em 1606. Esses são alguns dos mapas. Agora, para a gente melhorar o nosso conhecimento, vamos voltar aqui, certo? E aí a prof vai passar um pouquinho para vocês, um videozinho para ajudar. História da cartografia. Gassur. O mapa mais antigo que se tem notícia é o da Gassur, feito na Babilônia. Era um tablete de argila cozida, datado de aproximadamente 2.400 a 2.200 anos antes de Cristo. São duas cadeias de montanhas e no centro delas um rio, provavelmente o Eufrates. Mapa de Bedolina, de aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, que visava representar uma aldeia na região do Rio do Pó, ao norte da Itália. Mapa de Eratóstenes, 200 anos antes de Cristo. Eratóstenes desenhou um mapa incorporando informação resultante das campanhas de Alexandre o Grande e de seus sucessores. A Ásia surge maior. Ele foi o primeiro geógrafo a incorporar paralelos e meridianos nas suas representações cartográficas. Ptolomeu. O apogeu da cartografia, em 87 a.C., foi relacionado ao trabalho de Ptolomeu. Sua famosa obra, Geografia, é formada de 8 volumes, tratando desde a construção de globos à técnica de projeção de mapas. Mapa TO. Os mapas medievais T e O originaram-se da descrição do mundo na obra Etimologia de Isidoro de Sevilha. O T é o Mediterrâneo dividindo-se em 3 continentes, Europa, Ásia e África, sendo o oceano circundante. Cartas portulanas, 1443. Direcionadas aos navegadores, essas cartas eram utilizadas para navegação e confeccionadas com medições feitas com bússolas. A cartografia náutica dos portugueses nasce da Carta Portulano-Mediterrânea. Mapa Mundi de Andreas Walsperger, 1448. Elaborado quase 2 séculos depois do mapa TO, Jerusalém permanece no centro do mundo. Nessa época foram realizadas as primeiras viagens em busca de novas terras e de um novo caminho para o Oriente. Portugal, pioneiro da expansão marítima, já vinha se constituindo um Estado nacional que pretendia expandir seus negócios, principalmente os relacionados ao comércio. Carta Internacional ao Milionésimo, 1909. Foi proposto por Albert Penck no Congresso Internacional de Londres o Plano de Mapeamento Mundial. As folhas cartográficas são feitas na escala 1 por 1 milhão. O objetivo da padronização foi fornecer uma carta de uso geral, permitindo a confecção de outras séries cartográficas. Vamos lá, então. Grandes navegações. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente.
Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio, e por isso foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453, ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz de cola, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio, pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam, assim, as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante, Pedro Álvares Cabral, tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem, para escapar das zonas de calmaria, Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais a sudoeste. Mas o desvio foi tão grande que a frota atravessou o Atlântico, encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, o governo português já tinha conhecimento da existência de terras a oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil. Viu que legal? Então a gente falou um pouquinho sobre os monstros, né? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as especiarias. O que seriam as especiarias?
A palavra especiaria deriva do latim specia, que significa substância ativa e valiosa. As especiarias eram utilizadas principalmente em remédios, perfumes, temperos e na conservação de alimentos. O termo especiaria, a partir dos séculos XIV e XV, na Europa Ocidental, designou diversos produtos de origem vegetal, como flores, frutos, sementes, cascas, caules, raízes, de aroma ou sabor acentuados. Isto deve-se à presença de óleos essenciais. O seu uso distingue-se das ervas aromáticas, das quais são utilizadas principalmente as folhas. Além de utilizadas na culinária, com fins de tempero e de conservação de alimentos, as especiarias são utilizadas na farmácia, na preparação de óleos, cosméticos, incensos e medicamentos. Historicamente, esses múltiplos usos deram lugar a disputas entre as corporações, principalmente entre os especieiros e os boticários. Embora cada região do planeta possua suas próprias especiarias, na Europa Ocidental, a partir das Cruzadas, desenvolveu-se o consumo das especiarias vindas do Oriente. Para atender a essa demanda, ampliou-se o comércio entre o Ocidente e o Oriente, através de várias rotas terrestres e marítimas. A utilização dessas rotas variou de acordo com as guerras e conflitos ao longo dos séculos. A partir da criação do Império Mongol, entre os séculos 13 e 14, com a instauração da Pax Mongólica, o comércio entre a Europa e o Oriente conheceu um período de prosperidade. As especiarias eram utilizadas não só para conservar os alimentos e melhorar seu sabor, mas também como medicamentos, afrodisíacos, perfumes, incensos, etc. As especiarias eram compradas secas e dessa forma utilizadas. Sua grande durabilidade, resistência a mofos e pragas nos longos tempos de estocagem, tornava possível e próspero seu comércio. As especiarias suportavam por meses as travessias por mar ou por terra, sem perder as qualidades aromáticas e medicinais. As especiarias mais procuradas no século XV eram a pimenta do reino, o cravo, a canela e a noz moscada. Nativas da Ásia, eram difíceis de se obter e, portanto, extremamente caras. Eram usadas até mesmo como moeda. Pagavam serviços, impostos, dívidas, acordos e obrigações religiosas. Em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, dificultou-se o acesso a esses produtos, pois as rotas de comércio dos principais condimentos passaram ao controle turco, ficando assim bloqueadas as atividades dos mercadores cristãos. Na tentativa de contornar o problema, Portugal e Espanha organizaram expedições para a exploração de rotas alternativas, um caminho marítimo para o Oriente. O projeto português previa um ciclo oriental, contornando a África, enquanto que o projeto espanhol apostou num ciclo ocidental, que culminou no descobrimento da América. O estabelecimento de uma nova rota com o caminho descoberto por Vasco da Gama reduziu de imediato os preços das especiarias. Os venezianos começaram a comprar pimenta em Lisboa pela metade do preço do que custava em Alexandria, oferecida pelos árabes. Com o estabelecimento de colônias no continente americano, as nações europeias introduziram nelas o plantio das especiarias asiáticas, barateando os custos e tornando-as mais acessíveis para os mercados. Eu espero que eu tenha lhe ajudado a entender o que foram as especiarias e sua importância histórica. Muito obrigado por você ter assistido a esse vídeo, um grande abraço e fique com Deus. É isso aí, então, a importância das especiarias, né, para o dia a dia, hoje e na antiguidade. Olha que legal, então. A gente parou nessa página, vamos dar continuidade, então, à apostila. A gente já falou sobre os mapas, tá? Então, aí, ó, com o passar do tempo, então, melhorou os aparelhos que facilitavam a navegação. Então, a gente chama isso de tecnologia náutica. São os aparelhos que foram usados durante as navegações,
né, antigamente, e hoje a gente pode ver que nós temos novos aparelhos. Antigamente, por exemplo, a gente tinha a bússola, né, ou agulha de marear, que eles chamavam. Hoje a gente usa o GPS, os carros normalmente já vêm com GPS, e os navios, dos novos navios com alta tecnologia, também já vem com toda essa aparelhagem incluída a bordo, né, isso é bem interessante a gente ressaltar. Vamos ler um pouquinho então. Imagine ficar em alto mar sem saber qual a direção seguir, olhar em todas as direções e só enxergar céu e água. As grandes viagens só foram possíveis devido ao avanço das tecnologias de navegação e do desenvolvimento da cartografia, ou seja, a criação dos mapas. Para se orientar no meio do oceano, os navegadores daquele período utilizavam importantes instrumentos de navegação como a bússola, a balestilha, o quadrante e o astrolábio. Com esses instrumentos, eles conseguiam, então, melhorar a navegação e a localização durante as grandes viagens. Aí aqui nós temos uma atividade bem legal. Nós vamos conhecer os instrumentos: balestilha, agulha de marear, o quadrante, o astrolábio e o prumo de mão. Vamos lá, então. A prof vai ajudar vocês nisso aí também, tá? Vamos fazer uma aula hoje de ajuda, né? Para facilitar aí, então, na hora de vocês responderem as atividades. Vamos lá. Então, a balestilha. A balestilha, então, é um instrumento náutico usado para medir a altura dos astros por meio de ângulos retos, né? Então, nos navios ela serve para tomar a altura dos astros, instrumento de alveitaria para sangrar, ou seja, mais ou menos ela via a distância entre o navio e o sol, ou a lua, as estrelas, para poder dar uma direção melhor aos navegadores. Aí, ó, tá o desenho da balestilha, né? E aí eles usavam para fazer uma medida em relação às estrelas, ao sol, à lua, né? Isso facilitava, então, a navegação. A agulha de marear, né? Chamada, mais conhecida como agulha de marear ou agulha magnética, certo? É um instrumento que indica nas embarcações o polo da Terra. É a origem da bússola. Então, depois, né, com mais estudos, foram descobertos e dado o nome de bússola a este aparelho, tá? Ela vai marcar a direção, né, pelos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Hoje, essas agulhas, elas são, né, com alta tecnologia, claro, e hoje a gente chama elas de GPS, né? Já não se usa tanto a bússola mais, hoje se usa o GPS. Então, a bússola marítima ou agulha de marear é um equipamento de navegação concebido para fornecer permanentemente uma determinada direção, tendo o norte magnético como referência, cuja propriedade direcionais depende do magnetismo terrestre e do magnetismo do navio, tá? Então isso aí é a nossa chamada bússola ou agulha de marear. Olha o desenho dela. Essa daqui é bem antiga, tá? Todas as duas é modelo antigo e hoje a gente tem modelos mais atuais. Então, o que seria o quadrante, né? Então, o quadrante, né, na matemática, é uma parte de uma circunferência. O quadrante tem 90 graus em geometria analítica, cada um dos ângulos retos formados pelos eixos das coordenadas, tá? Então, o quadrante era um instrumento usado no mar para medir a altura de um astro acima do horizonte, assegurar a posição do barco, para direcionar o barco e ver em que posição referente aos pontos cardeais esse barco se localizava. Está aí, então, um desenho do quadrante para vocês conhecerem o que é um quadrante, tá? Bem legal, né? O astrolábio, então, instrumento usado para determinar a posição das estrelas, antigo instrumento náutico usado para determinar a altura dos astros, do Sol e das estrelas, de formato esférico ou em forma de círculo dividido, né? Então, assim, o astrolábio ele foi importante porque ele determinava, por exemplo, a que altura estavam os astros. A gente sabe que quando não existiam mapas ou quando não existiam muitos aparelhos, né, de navegação, então a maioria dos navegadores eles se orientavam pela posição dos astros. Quando a gente fala astros, a gente fala sol, estrelas, luas, né? Então eles usavam os astros para conseguir se direcionar no mar, no oceano, certo? Então o astrolábio, olha o desenho dele aí,
Surgiu em Portugal ainda no século XV, mas, como tantos outros inventos, é sempre questionável atribuirmos uma criação a única pessoa. Entretanto, alguns fatores fizeram de Portugal, na época, um lugar realmente privilegiado para o desenvolvimento da arte de navegar e também para o aperfeiçoamento de técnicas destinadas à navegação marítima, embora já existisse muito antes do período das grandes travessias. Sua adaptação para a observação do Sol foi uma grande novidade. Outro marco importante na saga das navegações no hemisfério sul foi a descrição da constelação batizada no Cruzeiro do Sul. Destacamos a vocação marítima de Portugal, somada ao fato de que este foi o primeiro reino a se unificar na Europa. Além disso, a presença de árabes e judeus trouxe para esta região a tradição do conhecimento matemático e astronômico, necessário para o desenvolvimento da ciência náutica. Aí o desenho do astrolábio. O prumo de mão, que também é utilizado, né, em serviços de construção civil, né? O prumo ele tem a função, então, de medir a profundidade da água quando a gente fala de navegação. E quando a gente fala de construção civil, a função dele é alinhar, deixar as paredes verticalmente retas, tá? Então, o prumo de mão na navegação é um processo prático de determinar a profundidade da água, tá? Ele consiste em uma linha com marcas igualmente espaçadas e uma chumbada, peça estrutural na embarcação no seu plano inferior, no qual se apoiam as cavernas e os costados. Tá? Então, esse aí é o modelo, né, de prumo de mão usado na navegação, tá? Então, era isso, né, o que a gente ia ver em relação a os instrumentos de navegação. A gente volta lá para nossa apostila e aí, com essa ajuda, vocês podem estar respondendo essa atividade da página 158. Esse conteúdo a gente viu na videoaula, né, e vai falar como que eles descobriram que a Terra era redonda, né? Os monstros pensavam que a Terra era redonda e assim eles iam, né, desmoronar lá nas cachoeiras, iam cair na boca de grandes monstros, né? E depois isso foi, então, desmentido, porque a Terra não era realmente assim redonda, ela era uma esfera, né? E isso fez com que os navegadores tivessem mais cautela e também menos medo desses monstros que eram criados pela imaginação deles, tá? Então, exatamente essa angústia de todos os navegadores do século XV, hoje temos satélites que não indicam o formato da Terra com precisão, mas naquela época os conhecimentos eram muito limitados, o que fazia com que as teorias de monstros e abismos fossem tão aceitas e causassem tanto medo aí nos navegadores. Ok? Aí vocês vão ler navegando, né, rumo ao desconhecido, certo? E aqui vocês vão usar a imaginação de vocês. Vocês vão imaginar que vocês estão fazendo uma viagem pelo espaço. Olha que legal. Vocês vão escolher um planeta ou vão criar um nome de um planeta que vocês gostariam de conhecer. E aí, dentro da ideia de vocês, assim, na imaginação, vocês vão responder as perguntinhas que estão aí. Qual é o nome do planeta que você está visitando? Onde os habitantes desse planeta moram? Como é a casa deles? Como eles se vestem? O que eles comem? Existe algum tipo de animal, árvores? Descreva-os. Que tipo de lembrança você irá trazer desse planeta? Como que a gente vai fazer isso aí, professora? Então, a gente vai pedir para a mamãe e para o papai o celular. E aí vocês vão mandar um WhatsApp, gravar um áudiozinho para a professora e mandar lá no WhatsApp da prof, contando para a prof como que foi essa viagem de vocês, respondendo todas essas perguntinhas aí. Olha que legal, tá? Mandem um zap, a prof vai adorar escutar a historinha de vocês. Vocês vão criar uma história. Como era a caravela, a gente assistiu na videoaula, né? Lá na aula, no videozinho que a prof passou. E aqui nós vamos começar a responder as nossas atividades, tá? Olha que legal. Vamos responder as atividades, tá? Até a página 167, tá? A partir de segunda-feira, né, a gente vai estar corrigindo essas videoaulas que a prof já fez, né, essa semana. A prof vai estar orientando as respostas aí
pelo YouTube, pelo nosso canal, para facilitar então a correção nas apostilas de vocês. Um grande abraço no coração de cada um de vocês. Tô morrendo de saudade, muita saudade mesmo. Doida pra gente voltar às nossas aulas presenciais. Beijo no coraçãozinho de vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos os papais e mamães aí que estão ajudando os nossos pequenos em casa.